Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ubirajara, aqui da Foco Concursos. Estou hoje para iniciar o curso de Legislação de Trânsito atualizado. Este curso serve para os mais variados concursos que você possa vir prestar aqui no Brasil. Seja ele Polícia Rodoviária Federal, agentes de trânsito dos municípios, guardas municipais, motorista ou qualquer outro concurso que exija a matéria legislação de trânsito. Qual vai ser o nosso foco aqui na sala de aula? Então nós vamos trabalhar com a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, seus mais variados artigos. Então nós vamos aqui durante o curso, eu costumo dizer exterminar, nós vamos liquidar, nós vamos ver todo o Código de Trânsito Brasileiro, desde o artigo 1º até o artigo 341, que é o último artigo. Quer dizer então, professor, que nós vamos fazer a leitura, examinar um por um dos artigos? Logicamente, pessoal, que um por um não, mas a grande maioria, e você vai ter ampla condição de acertar as questões na hora da prova. Você que é nosso aluno novo, você que já é um aluno antigo, a recomendação do nosso curso é que você acompanhe sempre as aulas no material de apoio. Lá no site vai ter uma apostila. Essa apostila é personalizada aqui para as nossas aulas, no qual você acompanha a videoaula com a apostila em mãos. Existem diversas técnicas de estudo, técnicas de memorização, e o aluno vai seguir aquela que ele melhor escolher, que é uma melhor adaptação para sua forma de estudo. Aqui no nosso curso a gente prioriza muito a questão de ter a apostila impressa. Então você pegar esse arquivo, que é um arquivo em PDF, digitalizado, fazer a impressão e acompanhar. Quando você acompanha com material impresso, isso facilita muito a memorização, as anotações e outras coisas. É claro que fica a critério dos senhores que estão assistindo a nossa aula qual a melhor forma de estudar. A nossa recomendação é que você tenha o material em mãos, ok? Então você já pode observar que temos uma preocupação muito grande com a tua memorização. De nada adianta você vir aqui assistir a aula, entender e não memorizar, porque na hora da prova, da sua prova de concurso, vai ser exigido aquilo que está lá no código. Outras dúvidas que acontecem no início do curso. Professor, além do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos algumas resoluções do CONTRAN. Eu nem sei ainda o que são resoluções, você em casa deve estar pensando, Resoluções são regulamentações, são detalhamentos do código. E dependendo do concurso, serão exigidas determinadas resoluções. Você que está em casa nos assistindo, comprou um curso específico para determinado cargo, o nosso curso vai complementar com as resoluções que foram pedidas no edital. Se você quer um curso genérico, nós vamos mostrar e vamos te explicar toda a Lei 9.503. Desde o início, lá, conceitos e definições, passando por normas de circulação e conduta, falando dos veículos, das infrações de trânsito, penalidades, medidas administrativas, chegando nos crimes de trânsito, que é quando nós fizemos aí o fechamento da matéria, ok? Então, dependendo do concurso que você vai fazer, tem que observar o edital. Fala apenas Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Se apenas fala a Lei 9.503, você vai ter a Lei Federal, a Lei 9.503, toda ela aqui no nosso curso vai estudar assim. Além da Lei 9.503, pede algumas resoluções, que como eu já expliquei, são regulamentações do Código. Também estará disponível aí no seu material. Depende, lógico, do curso que você está, do concurso que você está prestando. Ok, meu amigo e minha amiga? Eu desejo, no início, nessa nossa primeira aula, que você tenha um bom proveito aqui do nosso curso, que você aproveite ao máximo e aprenda. Porque não adianta, pessoal, só assistir as videoaulas. Tem que assistir e efetivamente aprender a matéria. E é isso que eu vou dar o meu melhor aqui para tentar passar para vocês o conteúdo. Beleza, galera? Vamos lá! Então, curso atualizado de legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro vem sofrendo algumas modificações nos últimos anos, com atualizações pontuais. Então estas atualizações você encontra lá no material de apoio, tá? Entra no site, material de apoio, apostila de trânsito.
Lá vai ter a lei atualizada com vários comentários. Então, para você que está assistindo a nossa aula pela primeira vez, acesse o nosso site, né? Se não adquirir o curso, você adquire o curso e vai encontrar, além da apostila, um caderno com exercícios das mais variados temas aí do trânsito. Vamos lá, Código de Trânsito Brasileiro. Essa nossa primeira aula é uma aula introdutória. Então eu coloquei aqui, ó, História. Nós temos 3 códigos de trânsito, tivemos, né, até hoje no Brasil, 3 códigos de trânsito. O primeiro é o Código de Trânsito Nacional, que data de 1941. Tivemos um segundo, que é o Código Nacional de Trânsito, observem que só inverteu aqui, né, a palavra, de 1966. E temos este último, que é o Código de Trânsito Brasileiro de 1997. Está em vigor até hoje, o Código de Trânsito Brasileiro de 97. Esse é o objeto de estudo nosso aqui na sala de aula. E podem ter certeza que pela experiência que eu tenho, mais de 10 anos aí dando aula de legislação de trânsito, nós sabemos, nós temos conhecimento do que pode aparecer na tua prova de concurso. E o que estiver na tua prova, nós vamos trabalhar aqui em sala de aula. CTB na CF/88. O que é CF/88? É a Constituição Federal. Constituição Federal. Então a Constituição Federal de 88, ela tem alguns aspectos que merecem, né, ser destacados na primeira aula, porque a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso país e não podemos começar a falar em trânsito sem antes falar nela, né? O artigo 22, inciso número 11 da Constituição Federal de 88. O artigo 22, inciso 11, fala o seguinte, ó, competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Então a União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Isso significa o quê, meus amigos? Que somente o Congresso Nacional, através de uma lei federal, uma lei nacional, né, melhor dizendo, que vai ter abrangência em todo o território nacional, pode tratar de trânsito. Exemplo, alguns municípios no Brasil criaram uma lei de trânsito que dizia o seguinte, como aqui neste município faz muito calor, muito sol, né? O prefeito decidiu liberar o uso do capacete nas motocicletas. Então, muito calor no município, vamos liberar o uso do capacete. Eu pergunto para vocês, um prefeito tem competência administrativa, competência legislativa, ele pode criar uma lei liberando o uso do capacete em motocicletas? Você que está em casa, responde essa. E para quem não é nosso aluno, eu digo, durante a aula eu vou fazer várias perguntas para você. Você responde a pergunta, olha para o computador e responde. A videoaula, ela pode ter interação? Sim. Você olha para o teu computador aí e manda ver. Pergunto, o prefeito, então, pode criar uma lei liberando o uso do capacete? Teve um outro município que criou uma lei liberando o uso do cinto de segurança. Município, dentro da área do município, liberamos o uso do cinto de segurança. O prefeito pode fazer isso? Resposta, não. Lógico que não. Porque só quem estabelece regras de trânsito no Brasil é a União. Tá? A União é que pode legislar sobre trânsito e transporte. Então tem que vir, né, tem que ser criada uma lei nacional, lá do Congresso Nacional, que é composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal. Outros casos não pode, pessoal. Você pode em casa estar pensando, isso aí é piada, é brincadeira. Não é. Pode pesquisar no Google, né? Coloca lá, lei criada por um município liberando o uso do capacete. Você vai encontrar. E o mais incrível, né? Que foi aprovada na Câmara de Vereadores, foi publicada e assinada. Eu fico pensando, um prefeito desse não tem uma assessoria jurídica, né? Não tem nada. Não tem uma pessoa lá que diga, meu amigo, você não pode fazer isso, porque legislar sobre trânsito é uma competência da União. Um outro aspecto importante que eu quero que vocês observem é o artigo 144, parágrafo 10, que fala em segurança viária. No teu material de apoio, aqueles alunos que já têm o material de apoio em mãos,
nós temos essa parte detalhada na página 3 da nossa apostila. Então eu estou aqui com uma parte da apostila em mãos. A página 3 da apostila tem um quadrinho que foi feito, né? Então a nossa apostila é assim, pessoal. Para quem não conhece, ó. Ela vem toda detalhada. Então nós temos alguns esquemas, né? Os detalhamentos que trazem aí as observações e os principais comentários aqui da sala de aula. Então o professor fala e você acompanha. Na página 3 tem o detalhamento disso que eu falei agora, né? Então a cópia do artigo 22, inciso 11 e do artigo 144, parágrafo 10. O que quer dizer o artigo 144? O artigo 144 trata especificamente da segurança pública. Segurança pública. Então, o 144 ele fala que a segurança pública no Brasil será exercida pela Polícia Federal, pelas polícias militares, pelos corpos de bombeiros, pela Polícia Civil, pela Polícia Ferroviária Federal, que muita gente nem sabe que existia, né? Então, fala a respeito das polícias, das competências. Então, observem que segurança viária é um aspecto constitucional, foi elevado a status constitucional e entrou justamente na parte de segurança pública. Será que segurança viária, segurança para dirigir, segurança para, né, transitar dentro do território nacional é um aspecto de segurança pública? Eu digo para vocês que sim. Isso é uma questão importante, uma questão atual. O nosso curso ele visa isso, né? Atualizar os senhores. E nessa primeira aula vocês já vão ver algumas grandes modificações que aconteceram no Código de Trânsito nos últimos anos. Então, atualizar os senhores significa dizer o seguinte: segurança viária, hoje, atualmente, foi elevado a status constitucional, está previsto na Constituição, no capítulo que trata da segurança pública. Lá na apostila você vai encontrar 144, parágrafo 10. Segurança viária, segurança pública, ok? Então, de Constituição Federal, basicamente é isso, meus amigos. O CTB, competência para legislar, privativa da União, e segurança viária, está lá no artigo 144, parágrafo 10. Qual vai ser o objeto de estudo aqui do nosso curso? O que nós vamos estudar do início ao fim nos mais variados detalhes? Nós vamos estudar essa lei aqui, a Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Então o CTB possui 341 artigos, nós temos 2 anexos e temos várias resoluções do CONTRAN. 341 artigos e 2 anexos. Esses anexos, nós vamos ter o anexo chamado anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1, meus amigos, ele trata justamente do que nós vamos falar na aula hoje. Conceitos e definições. Conceitos e definições. E o anexo 2 trata da sinalização. Como assim sinalização? As placas de sinalização, para você conhecer, né, os mais variados modelos, sinalização vertical, sinalização horizontal, as pinturas, a sinalização luminosa, né, os cavaletes, as lombadas, tudo de sinalização no Brasil está aí no nosso anexo 2, que também é uma resolução 160 do CONTRAN. Além disso, faz parte do trânsito as resoluções. Eu coloquei assim, 9.503 CTB dividi em 3 pontos. As resoluções do CONTRAN, elas não estão no 9.503. Não estão. A lei, ela tem 341 artigos e tem o anexo 1 que está junto com a lei. Esses 2 anexos nós colocamos porque a forma mais didática de estudar trânsito é assim, pessoal. Tá? A forma mais correta é nós fizermos uma divisão didática. O anexo 2, sinalização, é uma resolução, como eu falei, né? Só que nós hoje, lá no final do curso, nós vamos ver alguma coisa de sinalização, tá? E durante as aulas também citar. Só que ela não está no 9.503. O que está no 9.503 é o 341 artigos e o anexo 1, conceitos e definições. As resoluções do CONTRAN, você vai encontrar no site do DENATRAN.
DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Professor, nessa primeira aula eu já estou enrolado. Eu não sei nem o que é CONTRAN e muito menos o que é DENATRAN. Calma, pessoal, calma. Né? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo no Brasil, que trata de trânsito, o órgão máximo normativo consultivo é o CONTRAN. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito. Ele vai auxiliar o CONTRAN e é também um dos maiores órgãos existentes aí na estrutura, tá? Então nós vamos depois, nas próximas aulas, ver a competência de cada um deles, explicar, colocar aqui no quadro, né, todo um organograma para você conseguir compreender o Sistema Nacional de Trânsito, como o trânsito hoje no Brasil está organizado. E eu fico chocado às vezes, dando essa aula em alguns outros lugares, eu vejo que tem advogado, gente que trabalha com trânsito e não conhece a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Nós vamos aqui também mostrar para vocês como funciona. Beleza? Começando então, propriamente dito, a trabalhar com o código. Agora nós vamos começar a trabalhar com o Código de Trânsito de uma forma geral, ok? Vimos aí a parte introdutória, falei que o Código de Trânsito brasileiro, né, a parte histórica, ele na Constituição e a divisão. Agora o que é trânsito, pessoal? Você que está aqui assistindo essa nossa videoaula, você está interessado em legislação de trânsito. Antes de começar a ver tudo, aquele monte de regra, nós vamos aqui ver todas elas, nós temos que saber o que é trânsito. Para efeitos legais, no Brasil, o que é trânsito? Nós temos o conceito de trânsito no artigo 1º, parágrafo 1º do Código e no anexo 1. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º. Pega o material de apoio de vocês, você vai acompanhando em casa a leitura. Professor, eu não tenho material de apoio ainda. Então, você pode acessar a internet, né, lá no site do Planalto, ou digitar no próprio Google, você digita o número da lei, já vai aparecer o código. Apareceu o código, acompanha. Artigo 1º, diz assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º, agora eu vou para o parágrafo 1º. Considera-se trânsito. Então, você que é nosso aluno, vou te dar algumas coisas assim que não pode passar de forma nenhuma desapercebida aqui na nossa aula. São coisas que você tem que saber. Tá em casa, na frente do computador, assistindo uma aula, você não tem tempo a perder. Não pode ficar pensando ou perdendo tempo com coisas que não interessam, meu amigo. E o que te interessa? Conceito de trânsito, sim. Você que está pensando em fazer um concurso, vai para a prova sabendo outras coisas e não sabe o que é trânsito. Tu não sabe o conceito de trânsito, está fora. Eu digo assim, ó, quando você quer saber o específico, antes saiba o geral. Então, antes de nós falarmos no resto, você tem que conhecer o conceito. Trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então olha como o conceito de trânsito ele é bem simples, né? Utilização da via por pessoas, e aí você no material em casa pode marcar pessoas. Então o pedestre, quando ele está circulando nas vias, ele está em trânsito sim, considera-se aquilo trânsito. Veículos, logicamente, né, os veículos, sejam eles motorizados ou não. Animais, então os animais, o homem montado em um cavalo, é considerado que está em trânsito. Isolados ou em grupos. Então ele pode estar sozinho, transitando, ou pode estar em grupo. Você imagina aquela situação de uma manada, atravessando uma via pública. Aquilo é trânsito? Sim. Considera-se trânsito de animais em grupo. Então olhem como o conceito vai muito além daquilo que você imagina, que é sentar no veículo automotor e conduzir o veículo. Porque quem não sabe, quem não é especialista, quem não faz curso, ele imagina que trânsito é veículo motorizado, né? É o carro transitando nas ruas. E não é isso, pessoal. Os animais, sejam eles em grupo ou sejam eles isolados, as pessoas, o pedestre, esses veículos eles podem ser motorizados ou não. Então quem está
Bicicleta, o ciclista encontra-se em trânsito? Sim, o ciclista ele é considerado que está em trânsito. E fechando aqui o nosso conceito, fala conduzidos ou não, porque atualmente existe uma possibilidade da não condução. O código já deixou em aberto. Ele pode estar sendo conduzido, alguém, né, dirigindo, ou não conduzido, porque existe a possibilidade de uma condução via, digamos, controle remoto, uma condução via satélite. Então isso tudo já o código, prevendo novas modificações, colocou conduzidos ou não. Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Agora ao final aqui tem 3 palavras importantes, olha só. Parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Uma diferente da outra. E por isso a importância, eu já vou começar a fazer um gancho da nossa próxima aula. Então na próxima aula nós vamos ver justamente esses conceitos. O que é parada, o que é estacionamento, o que é uma operação de carga e descarga, para que você entenda o conceito como um todo. Pergunto para vocês que estão em casa, e aí se você sabe, manda ver no computador. Qual é a diferença de parada e estacionamento? É simples, né? Você deve estar em casa pensando isso. Eu sei, professor. Sabe? Então vai lá, manda. Parada. O que é parada? Fala. O que é estacionamento? Pode falar também. Ah, não lembro agora. Vamos lá. Parada é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros, né? Embarque e desembarque. Isso é parada. E estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque. Então estacionamento é o tempo superior. Operação de carga e descarga nós vamos por enquanto deixar. Vamos ver logo ali o que é, só para não complicar muito. Mas a diferença básica entre estacionamento e parada é isso. Uma pergunta que caiu numa prova recente de concurso. Qual é o tempo? Perguntou para o candidato. Qual é o tempo necessário? Eu posso aferir esse tempo em minutos, em segundos ou em horas? Qual é o tempo necessário para embarque e desembarque? E a resposta é que não existe um tempo determinado. Vai depender. Você imagina um deficiente, né? Não vamos aqui pensar em qual deficiência a pessoa tem. Deficiente físico, deficiente mental. Essa pessoa ela vai ter um tempo necessário para descer do veículo, para o embarque e desembarque. Já uma pessoa que não é portadora de deficiência vai ter outro tempo. Um idoso vai ter um tempo um pouco maior, né? Ou não. E uma pessoa mais jovem vai ter um outro tempo. Então essas modificações não nos deixam, essas diferenças, né, não deixam com que estabelecemos um tempo certo. Então como não existe um tempo pré-determinado, não há como aferir, né, se é estacionamento ou parada de acordo com o tempo, e sim a necessidade. Exemplo, a pessoa para em uma vaga que é proibido parar e estacionar. É aquele E com um X no meio, né? Proibido parar e estacionar. Para o seu veículo aí para esperar alguém que vai descer do 10º andar do prédio. Está descendo da escada, o elevador não interessa. Parou ali, olha o que eu estou falando, parou e fica aguardando a pessoa descer. O agente de trânsito aproxima e pergunta o que a pessoa está fazendo naquele local. Estou aguardando para o embarque e desembarque. Estou aguardando embarcar, a pessoa está no 10º andar descendo de elevador. Vamos colocar a escada, né? Descendo no elevador. Isso é o que, pessoal? Estacionamento. Então a parada é aquele tempinho rápido no qual o veículo para e a pessoa desce ou sobe do veículo. Qualquer tempo superior a isso, ficar aguardando alguém descer de um prédio, isso caracteriza estacionamento. Então estamos aí no nosso parágrafo 1º do artigo 1º, falando no conceito de trânsito. Então trânsito é uma coisa mais complexa daquilo que você imagina no material. Anota, marca, memoriza. Saiba que é muito mais do que você imaginava. Territorialidade. Professor, o que é isso agora? Territorialidade. Está lá no artigo 1º. Então, territorialidade é onde eu aplico o Código de Trânsito Brasileiro. Onde eu posso aplicar o código. Então, no material diz assim, diz respeito à área de atuação do CTB. Aplica-se a Lei 9.503 em todas as vias terrestres do território nacional, sejam elas urbanas ou rurais,
as ruas, as avenidas, os logradouros. O que é um logradouro? Logradouro é uma praça. Exemplo, uma praça pública é um logradouro. Os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. Inclui-se neste conceito as praias abertas à circulação e as vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas. Territorialidade. Então esse conceito de territorialidade hoje ele está muito ligado ao conceito de vias terrestres. E aqui, meus amigos, eu quero colocar um asterisco. Por quê? Nós temos uma atualização recente, tá? Temos uma atualização recente aqui na parte de vias terrestres. Então, as vias terrestres é uma atualização de 2015, finalzinho de 2015, né? Essa atualização merece um destaque. Por quê? Porque vias terrestres, olha o artigo 2º, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, estradas, rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para efeitos deste código, são consideradas vias terrestres. Então, o que é uma via terrestre para efeito da Lei 9.503? As praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamentos privados de uso coletivo. Então a grande modificação, eu vou colocar aqui, pessoal, vias e áreas de estacionamento, vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados olha que interessante o final. De uso coletivo. Veja bem, até meados de 2015, né? Meados de 2015, nós tínhamos como certo que as áreas internas pertencentes a estacionamentos privados, shopping centers, supermercados, hipermercados, não eram consideradas vias terrestres. Ou seja, se acontecesse lá dentro do shopping uma colisão, se dentro do shopping acontecesse um atropelamento, alguma coisa do tipo, no estacionamento do shopping, aquilo não era via terrestre, não existia a possibilidade de aplicação da Lei 9.503/97. A partir da modificação do Código, com a inclusão no artigo 2º, parágrafo único, que as vias e áreas de estacionamentos, de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é um estabelecimento privado de uso coletivo? É o shopping, é o supermercado, né? São redes de lojas. Você pode imaginar qualquer local, pátio de posto de combustível. Os pátios do posto de combustível é uma área, um estacionamento privado de uso coletivo. Várias pessoas utilizam aquele local. Então, a partir deste momento, consideramos vias terrestres. E olha que modificação importante, pessoal. Isso veio para nos favorecer, para favorecer a sociedade como um todo. Até o último curso de legislação que eu havia filmado, eu sempre mostrava para os alunos a tabela constante na página 3 do material dos senhores. Observem depois do artigo 4º uma tabela que diz assim, descrição da via e situação. Lá na página 3 você acompanha, descrição da via e situação. Na descrição da via eu tenho ruas,
avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias. No segundo quadrinho eu tenho praias abertas à circulação, tenho vias internas de condomínios fechados, pátio de posto de gasolina ou de empresas. Do lado, uso coletivo, estacionamentos de shoppings, mercados, uso coletivo. Isso tudo são vias públicas e são vias terrestres. A única coisa que sobrou que não são vias públicas, eu coloquei como exemplo interior de fazenda. O indivíduo possui uma fazenda. Para ter acesso à casa da fazenda, ele tem que transitar em uma estrada. Essa estrada no interior da fazenda não é via terrestre, não é via pública. Por quê? Porque não é de uso coletivo, aqui fala, tá? Não existe um estabelecimento privado e o uso não é coletivo. É para aquela fazenda, para aquelas pessoas que ali estão. Ah, mas professor, é um hotel fazenda, no qual no hotel fazenda nós temos um estabelecimento enorme de uso coletivo. Aí é diferente. Neste caso entra nessa regra. Vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado. A fazenda é um estabelecimento privado que tem uso coletivo. E configurou via terrestre. Então tenham muita atenção para o conceito. Eu acho que o ponto-chave, pessoal, que você que está em casa nos assistindo tem que tomar cuidado, é com essa expressão aqui, ó, uso coletivo. Para as provas de concurso, isso é muito recente, isso ainda não foi solicitado, né? Olha como o nosso curso está atual. Lá na tua prova, se cai alguma coisa, você tem atenção na palavra uso coletivo. Porque se tiver notório, explícito, que o estacionamento é de uso coletivo, você vai diretamente considerar isso uma via terrestre e, por conseguinte, uma via pública. Ok, senhores? Então, fechamos essa nossa primeira parte aqui da matéria, falando de trânsito, do conceito da territorialidade e do que são vias terrestres. Qual é a nossa ideia? Qual é a ideia aqui do nosso curso? Nós vemos os principais pontos e eu quero que no material você acompanhe agora, dentro do artigo 1º, o parágrafo 2º. Olha o parágrafo 2º, o que diz, pessoal? O trânsito. O que o Código de Trânsito Brasileiro 9.503 quer? O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Está dizendo que trânsito seguro é direito de todos. Trânsito seguro é direito de todos. Vou colocar aqui do lado. Trânsito seguro igual direito de todos. O que fala mais o artigo 2º? Dever, marquem a palavra dever aí no teu material. Dever dos órgãos e entidades componentes do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Então, direito de todos e dever dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então nós vamos ter um binômio, né? Trânsito seguro é um direito de todos e é um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Ficou um pouco aqui poluído, digamos, o nosso quadro, mas ele, de uma maneira geral, ilustra o que nós queremos da primeira aula. Outro detalhe, para você que está assistindo essa nossa primeira aula, que de repente você gostou daqui do nosso método, nós utilizamos o quadro. Tá? Eu já tentei, já filmei aula de outras formas, com slide, com outras coisas, e decidimos adotar a forma do quadro. Então sempre vai estar aqui um esquema, onde nós vamos montar algum esquema, e é importante, eu passo para vocês, que tentem anotar. Foi colocado no quadro. Eu sempre costumo dizer para os alunos, eu não vou perder tempo anotando coisas que não são importantes. Então tudo que está no quadro é muito importante. Se você tiver condição em casa, dá um pause aí no vídeo e faça a cópia. E eu digo para vocês, com certeza, o que está aqui no quadro
muitas coisas estarão aí na sua prova de concurso. Está estudando para concurso? Pode ter certeza que o que eu colocar aqui no quadro vai cair na tua prova, seja nessa aula ou nas aulas seguintes. O artigo 3º, o artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala na responsabilidade objetiva do Estado. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, grifem essa palavra, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Então, os órgãos componentes do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, respondem no âmbito das competências objetivamente. Ou seja, qualquer erro na execução, pessoal, de uma obra pública, um viaduto que cai, já viram acontecer isso no Brasil? Não, né? Mas de repente cai um viaduto, é um erro na execução de uma obra pública. As pessoas que forem afetadas por aquilo têm direito de receber do Estado uma indenização. E essa responsabilidade do Estado nós chamamos de responsabilidade objetiva do Estado. Professor, o que quer dizer objetiva? Objetiva quer dizer que você não precisa comprovar nada além do dano e da ação ou omissão do Estado. Então você viu um dano, tem um dano, é relacionado a uma falha no serviço público, tem direito à indenização. Eu não preciso comprovar o dolo ou culpa do Estado. Não preciso comprovar que o Estado errou. Eu só demonstro a falha no serviço. É claro, eu podia ficar aqui mais meia hora falando em responsabilidade objetiva do Estado, que é um tema de direito administrativo, não é aqui da nossa aula de legislação de trânsito. Para trânsito, interessa para você, nosso aluno, entender que a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Grifa, marca aí no material de vocês, tá? Responsabilidade objetiva. O parágrafo 5º fala que os órgãos de trânsito pertencentes ao SNT, Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, marca aí, defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Defesa da vida, do meio ambiente, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito visam isto. E assim nós fechamos a primeira parte da aula, que trata dos conceitos, das disposições preliminares. Antes de fechar aqui, pessoal, um breve resumo do que nós vimos nessa primeira explanação aqui do nosso curso. Código de Trânsito Brasileiro, a história, nós temos aqui atualmente com o nosso terceiro ordenamento. Professor, o que existia antes de 1941? Antes de 41 eram decretos que regulamentavam o trânsito. Nada muito, tudo muito superficial, alguns decretos. Lei mesmo a partir de 41. Estamos na terceira geração, de 1997, até hoje em vigor aí o CTB. O CTB, o Código do Trânsito Brasileiro na Constituição Federal, os dois dispositivos que você tem que saber, está no quadro, é importante. E a lei em si, a 9.503. Nós começamos o nosso curso atualizado de legislação aqui, pessoal. Aqui é que efetivamente interessa e costuma cair nas provas. O CTB e os seus 341 artigos, seus 2 anexos e as várias resoluções que determinam, que especificam. Querem um exemplo? Nas áreas envidraçadas do veículo, nos vidros do veículo, é possível a colocação de películas. Películas? Sim, é possível. O código diz isso de forma superficial. Aonde que eu vou encontrar os índices de transparência? Aonde que eu vou encontrar quantos por cento tem que ter a transparência no para-brisa, nos vidros da frente ou nos vidros de trás? Em uma resolução do CONTRAN. O código dá o geral, a resolução vai no detalhe. Isso são as resoluções do CONTRAN que aqui na sala de aula nós iremos passar para vocês aquelas mais importantes que caem na tua prova de concurso. Professor, na minha prova não cai a resolução, é só o código. Perfeito. É o mais comum. O comum é previsão apenas do código nas provas de concurso. Eu quero aprender legislação de trânsito. Você quer aprender legislação? Aprenda qual é o conceito de trânsito. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB,
eu fiz a leitura aqui, e no anexo 1, que fica ao final, conceitos e definições, também tem conceitos de trânsito. Falamos da territorialidade, onde nós vamos aplicar o CTB no Brasil, que é nas vias terrestres, de uma forma geral, existentes dentro do território nacional. Outros países, chegou no Paraguai, aplica o Código de Trânsito no Paraguai? Não. No Uruguai? Não. Somente dentro do território nacional. O que são vias terrestres? Falamos também, né, no artigo 2º, e essa atualização das vias terrestres. Que o estacionamento de shopping centers, de supermercados, não constavam, não eram vias terrestres. A partir de agora são consideradas sim. Ok, senhores? Eu espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Nós voltamos daqui a pouco com a continuação. E o que vai ser a continuação? A continuação, nós vamos falar dos conceitos e definições. Nós já voltamos.